Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 118ª Escola Bíblica Online. Estamos aqui já há algum tempo e que você esteja aprendendo, gostando, aproveitando bastante essas aulas que nós temos ministrado. Então, nós estamos estudando o livro de Efésios, né? A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Aula passada nós falamos sobre amor, unidade, sobre fé. E agora Paulo vai falar da santidade cristã em oposição à dissolução. Então eu convido você primeiro a curtir, compartilhar, comentar, né? Estar aí enviando para os seus parentes, conhecidos, amigos, para que eles possam também aprender a palavra de Deus. Então, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, verso 17 e 18. E a palavra de Deus diz: Isto, portanto, digo e no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, caminhar diário como os gentios que andam nas trevas, os que receberam Cristo já são servos de Cristo, e esses gentios andam nas trevas, né? Então, não é para nós andarmos, né, como eles. E Paulo está falando, olha, vocês não podem andar daquela mesma forma. Então, andam como querem, sem considerarem a vontade de Deus. Então, fazem o que querem, da maneira que querem, e não é assim. Nós andamos pela palavra de Deus, obedecendo aquilo que o Senhor nos diz. 19 e 20, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, a insensibilidade é quando alguém não percebe alguma coisa. Eles não apreciavam a Deus e abraçaram uma vida de pecado. Então, a dissolução era a prática sexual incorreta. Então, a imoralidade era forte na região de Éfeso. As práticas sexuais depravadas, desejos profundos de praticar uma vida sexual desenfreada. Então, essas impurezas não fazem parte dos seguidores de Cristo. Verso 21, 22, se é que de fato o tendes ouvidos, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, Paulo quer dizer que eles mostrem o que aprenderam. Foram ensinados e muito sobre o modo de viver. E colocar de lado é remover o velho homem que apodrece com os desejos malignos. Verso 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, algo no lugar do velho homem será o homem renovado. Então, no interior agora, que sabe o que é certo, coloque o novo homem, criado segundo Deus, uma criatura restaurada, um novo homem. A justiça é a atitude com que o próximo e a retidão, a atitude para com Deus. Então, o novo homem tem atitudes que procedem da verdade, o desejo de Deus, né, para com o homem.
Agora, Paulo vai falar de exortações à santidade. Verso 25 e 26, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, Paulo vai trazer aqui exemplos de trocas práticas, né, que farão parte da nossa vida. O velho homem é mentiroso, agora troca pelo novo homem que fala a verdade. A mentira é trocada pela verdade. O foco de Paulo é a unidade, a comunhão um com o outro. Então, o motivo é que a honestidade seja construída. Então, a ira, ela era descontrolada, ela é trocada pela ira que não me faz pecar. Então, é resolvida para não virar pecado. Então, entenda bem. Irar não é pecado. O que é pecado é você continuar com essa ira e deixar ela crescer no seu coração. 27 e 28. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, a atitude de ira descontrolada é dada a oportunidade ao maligno. Você abre uma brecha, né? Ao invés de roubar, vamos trabalhar. Então, o trabalho abençoa outras vidas. Então, é a colaboração mútua. 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, torpe é uma linguagem ruim, uma linguagem obscena, uma linguagem ofensiva, né? Se for para destruir, não fale. Né? A palavra, na ocasião certa, é uma boa palavra. E como verificação da palavra, ela deve trazer graça, bênção para quem ouve, vida em comunidade, né? O trato de uns com os outros. Temos em nossa vida o Espírito Santo atuando em nós. E as atitudes que não são do novo homem entristecem o Espírito de Deus. Então, cuidado com as palavras que você usa. Palavras de maldição, palavrões, palavras negativas, palavras que na verdade são murmurações. Então, cuidado, porque na verdade não foi isso que o Senhor quer de nós, o que nós temos aprendido, né? Principalmente no trato com as pessoas, né? Nós temos que ser educados, nós temos que ser gentis, né? Uns para com os outros. 31, 32. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, exemplos negativos, né, devem se manter bem distantes de nós. Amargura é um espírito ressentido. Cólera e ira é explosão emocional violenta. Gritaria, né, o levantar a voz de uma forma violenta. Blasfêmia, calúnia, difamação, injúria. Malícia é um mau sentimento. Então, tenham atitudes boas, sejam gentis, sejam amorosos e perdoando. Aqui a vida em comunidade. Então, Deus juntou pessoas diferentes e agora precisam aprender a viver em união.
superar desentendimentos e a motivação do perdão. É porque eu pequei e Cristo me perdoou. Então, eu tenho que perdoar os outros também. Então, a necessidade do perdão é porque nós fomos perdoados por Cristo, né? Então, se ele me perdoou, eu também tenho que perdoar ao meu irmão. Capítulo 5, agora, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Paulo fala para sermos imitadores de Deus, no perdão, andar em amor, todas as atitudes positivas e aparecem em nossa vida. A entrega em amor, revelar esse amor, né? Menciona aqui o sacrifício e aroma, lembrando dos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Agora, o fruto da luz e as obras das trevas. 3 e 4, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como também a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então, a impudicícia é porneia no grego, é qualquer perversão sexual. Então, Paulo fala das desordens sexuais que existiam ali entre eles. Nem falem sobre isso. Aos separados consagrados, conversas obscenas, nem tolas, nem piada suja, chocarrices, quer dizer, né? Isso não convém. Mas as palavras de gratidão devem fazer parte das suas conversações, testemunhos de milagres, né? Palavras que edifiquem, que ajudem, que aconselhem, que levantem, né? E não aí todo esse palavreado que não convém. 5 e 6, sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, incontinente é pôr-nos no grego, se entrega à relação sexual ilícita, impura, aceita coisas incorretas na sua vida, avarenta, amor desenfreado pelo dinheiro, é idolatria, né? Faz do dinheiro o seu Deus. Quem trilha esses caminhos não é convertido. O caminho de pecado que atrai a morte espiritual. Então, não tem como conciliar o novo homem com o velho homem. Então, a palavra de Deus diz que é para deixarmos todas essas coisas aí do velho homem para trás. Nós somos novos homens, nós somos convertidos, né? Não fazemos mais parte desse passado. Versos 7 e 8, portanto, não sejais participante com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então andais como filhos da luz. Então não é se isolar, mas participar das obras dela. Em outro tempo agiam assim. Agora que se converteram, tenham um novo andar, porque agora vocês são filhos de Deus. 9 e 10, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, a luz produz 3 frutos de Deus para a nossa vida. Assim, nossas escolhas devem ser o que agrada a Deus, baseado na bondade, na justiça e na verdade. Então, nós temos que andar por isso, na bondade, na justiça e na verdade. 11 e 12. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas
das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem em oculto, o só referir já é vergonha. Então, cúmplice participa junto, né, dessas obras que não produzem bons frutos. Então, tenha um posicionamento claro, né, da sua reprovação. O que os filhos das trevas fazem é vergonhoso. Então, nós não podemos participar disso, além de ser um mau testemunho, né? Isso aí está fora de cogitação da vida de um cristão. 13:14, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então a luz analisa e revela, demonstrando que aquilo é errado. Então, o que se vê só é possível através da luz. E Paulo cita um hino da igreja primitiva com 3 atitudes da vida cristã. Desperta, acorda do sono, né, da vida sem Deus. Levanta-te, ressuscita da morte espiritual. Cristo nos ajuda. Então, ir para a luz de Cristo. Olha que bonito, né? Então, quando nós falamos que nada fica escondido, porque a luz de Cristo, ela vai iluminar, né? Então, muitas pessoas não querem vir para Cristo porque terão a sua vida iluminada e o pecado, ele será demonstrado, né, na vida das pessoas. Eles vão ter que se arrepender, né, acertar muitas coisas. Então, a luz de Cristo é muito importante para a nossa vida. 15:16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, Paulo conclui que se Cristo me ilumina, olhe com sabedoria a sua vida no dia a dia, o seu caminhar diário. Não como tolo, mas equilibrado. Viva intensamente como Deus quer, porque os dias são maus, então, quer dizer, vai haver oposição. Então, cuide do seu dia a dia, cuide do seu andar com Cristo neste dia, né? Para que você não saia dos caminhos do Senhor. 17:18. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, insensato é aquele que não sabe agir corretamente, faz as coisas de qualquer jeito, né? Então, precisamos entender o que Deus quer e colocar isso no nosso andar diário. Nós temos a Bíblia Sagrada, que nos orienta. Nós temos a palavra de Deus, que é trazida pelo profeta na igreja. Então, nós precisamos entender o que Deus quer, o que eu posso, o que eu não posso, para poder caminhar diariamente com Cristo, fazendo sempre o que agrada ao Senhor. Então, o descontrole de vida na embriaguez, não hajam assim, atitudes morais incorretas, mas deixa o Espírito Santo encher vocês. Então, ao invés de procurar desejos carnais, né, como a embriaguez, procure então fazer as coisas que agradam a Deus. 19:21, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no termo de Cristo. Então, Paulo nos dá o exemplo de como se encher do Espírito Santo. Como? Louve ao Senhor com gratidão, agradeça pela sua vida, tudo, né? Em tudo, no bem ou no mal.
tudo é possível pela obra realizada por Cristo através do seu sacrifício. Então fazemos isso para Deus, mas temos que estar em comunhão com o próximo. Então que não haja individualismo no viver cristão, né? Nós temos que congregar e nos comunicar, né, com os nossos irmãos. Então até aqui Paulo fala da unidade da fé, do santo ministério, o serviço dos santos, a santidade cristã, né, oposta à dissolução, a exortação à santidade e o fruto da luz e as obras das trevas. Então agora Paulo vai entrar em outro assunto, ele vai falar do lar cristão, maridos e esposas. Capítulo 5, ainda, verso 22 e 23. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, submissa é estar debaixo da mesma missão, atitude de cooperação, de levar a carga junto. É a missão junto com o marido. Não é fardo pesado, nem para as esposas e nem para o marido. Existe uma ordenança dentro do casamento. O marido tem autoridade sobre a mulher, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Então, Cristo é o que doou o amor sacrificial para salvar a igreja. E esse é o amor como modelo do homem para com a mulher, do marido para com a sua esposa. 24 e 25, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a comparação aqui mostra que a igreja está sujeita a Cristo e ama estar submisso a Cristo. As mulheres, a mesma atitude. Estar debaixo do amor de alguém, a mulher vai sentir alegria. E a responsabilidade do homem é maior. A mulher é chamada a ser submissa, mas o homem a se entregar de forma sacrificial, Cristo para a igreja. Então, olha o primeiro dever, né? Além da dificuldade. 26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Paulo mostra os impactos positivos da obra da igreja para comparar com o homem que ama a sua esposa, com esse mesmo amor sacrificial. O homem se inspira na obra de Cristo pela igreja e realiza na vida da sua esposa. Então, preparando a noiva para o casamento. E o marido santifica seu lar. O objetivo é de um lar perfeito. Não conseguiremos, mas buscamos a perfeição e conseguimos um bom relacionamento com muito amor. 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então a comparação é com o amor a si mesmo, uma só carne. A esposa é uma extensão do seu esposo, do seu marido. Quem cuida da esposa está cuidando da sua própria carne. 30 a 31, porque somos membros de seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois
uma só carne. Cristo cuida da igreja, fazemos parte dela. O homem cuida da esposa, porque ela faz a parte dele, né? Usa em Gênesis 2, 24, uma união entre os crentes e Cristo, e a mesma união entre maridos e esposas, né? É o laço do casamento. Unidos formam uma nova família. 32, 33, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então, o mistério é algo que agora está sendo explicado, né? Luz que ele lançou do amor de Cristo pela igreja, que serviu de comparação para o amor do homem e da mulher. Então, cada marido ame sua esposa como a vocês mesmos, e esposas tratem bem a eles, vendo o amor de Cristo para com a igreja. Então, nós temos como exemplo o amor de Cristo pela igreja, o amor sacrificial, aquele amor que entrega, né? Aquele amor que não é egoísta, aquele amor que não olha só para ele, mas tanto o amor do marido para a esposa, assim como da esposa para com seu marido. Então, temos que observar isso, né? Estamos para servir e não para sermos servidos. Amém? Então, nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre o lar cristão, filhos e pais, né? Esse relacionamento, esse capítulo é muito interessante, muito bom, de muito aprendizado, né? Para o nosso dia a dia. Então, você tem aí um excelente domingo juntamente com a sua família, juntamente com Jesus, e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.